Diga isso à mãe cuja filhinha foi baleada. Diga a ela que lamentamos, mas que já está decidido a quem tentaremos ou não ajudar. Depois de 36 anos juntos, Tom Selleck está se afastando de tudo. O astro de Blue Bloods desabou em lágrimas, dizendo aos amigos que não aguenta mais, não com o que está acontecendo em casa. O diagnóstico chocante de sua esposa, Jill, o obrigou a tomar a decisão mais difícil de sua vida. Fontes próximas ao ator dizem que o homem de 79 anos não dorme há semanas, dividido entre a carreira que ama e a mulher que o salvou. Tom Selleck nasceu em 29 de janeiro de 1945 em Detroit, Michigan. Sua mãe, Martha, era dona de casa. Seu pai, Robert, trabalhava como mecânico de bombardeiros B-29 no exército dos EUA durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto seu pai estava no exterior, Tom morou com seus avós durante os 2 primeiros anos de sua vida. Em 1949, quando Tom tinha 4 anos, a família deixou Detroit e foi de carro para a Califórnia. Eles tinham pouco dinheiro e levaram apenas o que coube no carro. Usaram o benefício educacional para veteranos, GI Bill, para comprar uma pequena casa em Sherman Oaks, um bairro tranquilo de Los Angeles. A vida na Califórnia não era fácil. O pai de Tom trabalhava exclusivamente por comissão como corretor de imóveis, o que significava que a renda da família variava de mês para mês. Mas, mesmo nos momentos difíceis, seus pais lhe ensinaram a importância do trabalho árduo, da honestidade e de manter os pés no chão. Tom não cresceu sonhando com fama ou atuação. Seu mundo girava em torno dos esportes. Ele adorava basquete e beisebol e passava a maior parte do tempo na quadra ou no campo. No ensino médio, ficou claro que ele tinha um talento nato. Com 1,93 metros de altura, Tom se destacava. Ele recebeu uma bolsa de estudos para jogar basquete na Universidade Estadual de Montana, mas recusou. Seu objetivo era frequentar a Universidade do Sul da Califórnia, USC. O problema era que ele não tinha condições financeiras. Em vez disso, matriculou-se no Valley Junior College. Ficou em casa, trabalhou meio período em uma loja de roupas e economizou dinheiro. Sua paciência e esforço valeram a pena. Ele se transferiu para a USC no 3º ano da faculdade e conquistou uma bolsa de estudos para jogar basquete. Durante a temporada de 1965 a 1966, ele jogou pelos USC Trojans. Participou de apenas 7 jogos e não marcou muitos pontos. Mas os treinadores notaram sua garra e espírito de equipe. Em 1967, com a Guerra do Vietnã ainda em curso, Tom tomou uma grande decisão. Ele se alistou na Guarda Nacional do Exército da Califórnia, integrou o 160 Regimento de Infantaria e serviu até 1973. Frequentou a escola de oficiais e alcançou o posto de 2º tenente. Mais tarde, foi promovido a sargento. Durante seu serviço, foi acionado em grandes eventos, como os distúrbios de Watts, em Los Angeles. Na época, ele tinha um contrato de 6 meses com a 20th Century Fox, mas quando saiu para servir no exército, o estúdio o dispensou. Ao retornar, descobriu que o contrato havia sido rescindido. Mesmo assim, ele nunca se arrependeu da escolha. Antes de sua carreira de ator realmente decolar, Tom tentou algo diferente. Em 1965, enquanto ainda estudava na USC, ele apareceu na televisão pela primeira vez. Ele era o 2º solteiro no programa de namoro. Não ganhou. Voltou em 1967 para uma 2ª tentativa e perdeu novamente. Anos depois, ele brincou sobre isso. Suas respostas eram desajeitadas e sua confiança abalada. Mas o engraçado é que, mesmo não tendo conseguido os encontros, ele chamou a atenção de outra pessoa. Os produtores notaram sua aparência e presença diante das câmeras. Ele talvez não tivesse o charme de antes, mas tinha algo que fazia as pessoas pararem para assistir. Essa atenção inesperada levou a um convite. A 20th Century Fox o convidou para participar de seu novo programa de talentos. Era um centro de treinamento formal para atores, criado para transformar rostos desconhecidos em futuras estrelas. Por 2 anos, Selleck permaneceu no programa. Seu contrato foi renovado 4 vezes, mas ele continuou sem conseguir papéis importantes. Eventualmente, a Fox o dispensou. Eles haviam investido nele, mas não deram continuidade ao projeto. Ele estava fora. A maioria das pessoas teria desistido naquele momento, mas ele não. Continuou frequentando aulas de atuação, aceitando pequenos trabalhos para pagar as contas, comerciais, trabalhos como modelo, qualquer coisa que aparecesse. Ele participou de anúncios de cigarros Salem e da colônia Chas, de Revlon. Sabia que não eram trabalhos glamurosos, mas encarava cada papel como um treino, algo para ajudá-lo a melhorar.
Houve um momento durante essa fase difícil em que Selig pensou em desistir. Ele foi pedir conselhos ao pai. Não sabia se ainda valia a pena investir na carreira de ator. O pai lhe deu uma resposta simples. Se você não correr atrás disso, pode chegar aos 35 anos e se arrepender. Essa frase ficou na sua cabeça. Selig refletiu sobre ela por muito tempo depois da conversa. Foi o empurrão que ele precisava. Decidiu parar de hesitar. A partir daquele momento, atuar deixou de ser um experimento paralelo e se tornou seu objetivo. Ao longo do início da década de 1970, ele continuou a construir seu currículo. Participou de episódios de Lancer, Bracken's World, Marcus Welby, MD e até mesmo As Panteras. Esses papéis lhe deram alguma visibilidade na tela, mas não o ajudaram a se tornar conhecido. Sua participação em Lancer foi tão pequena que muitos telespectadores nem o notaram. Mesmo trabalhando incansavelmente, ele enfrentou rejeições constantes. Selig tinha o tipo de aparência que deveria ter ajudado. Ele tinha 1,93 metros de altura e uma presença marcante, mas os diretores de elenco frequentemente não o levavam a sério. Sua altura e aparência certinha jogaram contra ele. Mais tarde, ele disse que alguém como Dustin Hoffman tinha mais facilidade para conseguir papéis importantes porque parecia mais um cara comum. Selig tinha cara de estrela antes mesmo de ser e isso dificultava convencer as pessoas de que ele sabia atuar. De 1974 a 1975, ele interpretou Jed Andrews na novela The Young and the Restless. Não era um papel chamativo, mas lhe proporcionou uma experiência valiosa. As telenovelas eram filmadas rapidamente. Ele precisava memorizar as falas depressa e manter o foco durante os longos dias de filmagem. Não era um trabalho glamuroso e não o tornou famoso, mas ele aprendeu a lidar com as exigências da televisão. Mais tarde, ele contou que recusou um contrato mais longo para a série. Ele não queria ficar na zona de conforto. Estava disposto a correr o risco e esperar por algo maior. Em 1978, finalmente conseguiu uma oportunidade diferente. Foi escalado para o papel de Lance White em The Rockford Files. O personagem era o oposto de Jim Rockford, interpretado por James Garner. Rockford era rude e cético. Lance White era elegante e idealista. Era sempre educado. Sempre sortudo e quase perfeito demais. Mas Selig conseguiu dar vida ao personagem. Interpretou Lance com charme e proporcionou ao público momentos de alegria. James Garner percebeu que ele já era um ator consagrado, mas dedicou tempo para orientar Selig. Garner disse-lhe que os melhores papéis tinham falhas. Ensinou a Selig que ser perfeito demais poderia tornar um personagem sem graça. O que importava era a honestidade. Esse conselho ficou com ele. Quando Selig estrelou Magnum P.I. mais tarde, ele usou o que aprendeu com Garner. Ele garantiu que o personagem tivesse profundidade. Quando Magnum P.I. estreou em 11 de dezembro de 1980, ninguém esperava que mudasse a televisão da maneira que mudou. Era uma série policial ambientada no Havaí, com palmeiras, pores do sol e uma Ferrari. Mas acabou sendo muito mais do que isso. No centro de tudo estava Tom Selleck, um ator alto com um charme discreto e um bigode imponente. Ele não apenas interpretava Thomas Magnum, ele era Magnum. Ao longo de 8 temporadas e 162 episódios, ele deu ao personagem algo que poucas séries tinham naquela época: profundidade. Tom Selleck não era uma grande estrela quando conseguiu o papel. Ele havia feito alguns trabalhos como modelo e participações especiais na TV, mas nada que o tornasse um nome conhecido do grande público. Quando a CBS aprovou Magnum P.I., ele viu uma chance de fazer algo diferente. A versão original do personagem era extravagante e exagerada, com gadgets e uma atitude à la James Bond. Um dos rascunhos chegou a mostrar Magnum usando uma asa delta com metralhadoras. Selig não queria isso. Ele discutiu com os criadores. Disse que não queria interpretar um super-herói. Queria interpretar uma pessoa real, alguém com senso de humor, alguém com defeitos. Essa decisão mudou tudo. Selig ajudou a reformular o roteiro. Magnum se tornou um veterano do Vietnã com cicatrizes emocionais. Ele morava em uma casa de hóspedes na propriedade de um escritor rico e dirigia uma Ferrari que não lhe pertencia. Aceitava bicos. Não era rico. Nem sempre era confiante. Tinha amigos leais e um passado que ainda o assombrava. O público se identificou com isso. Parecia genuíno. Em vez disso, o papel foi para Harrison Ford apenas 3 semanas antes do início das filmagens. Ford se tornou um ícone do cinema. Selig permaneceu com Magnum. Ele nunca expressou profundo arrependimento, mas outros disseram que a oportunidade perdida ainda dói. Em uma entrevista de 2024, Selig disse que não era exatamente um fardo. Magnum foi a melhor coisa que já me aconteceu. Karen Allen.
que estrelou em Os Caçadores da Arca Perdida, disse mais tarde. Um dos maiores arrependimentos da minha carreira é não ter tido a chance de interpretar Indiana Jones. E apesar disso, Salish moldou um dos personagens mais icônicos da história da televisão. Tudo relacionado a Magnum se tornou parte da cultura pop. As camisas havaianas eram camisas de verdade, de uma pequena loja em Honolulu chamada Paradise Found. As vendas dessas camisas aumentaram 300% enquanto o programa estava no ar. A Ferrari 308 GTS se tornou um símbolo do estilo dos anos 80, mas não era fácil para Salish dirigi-la. Com 1,93 metros de altura, ele mal cabia dentro do carro. A equipe teve que remover o estofamento, mover o banco e parafusá-lo no lugar para que ele coubesse diante das câmeras. Até o boné de beisebol dele tinha um significado. O boné azul marinho com o logo do Detroit Tigers não era apenas uma fantasia. Salish nasceu em Michigan e era fã do time desde criança. Ele usava o boné porque achava que combinava com o personagem. Em uma entrevista de 1986, perguntaram se ele ainda acompanhava os Tigers. Ele respondeu com uma palavra: sempre. Em 1983, no auge da popularidade de Magnum, as vendas de produtos dos Tigers aumentaram 18%. E tinha o bigode, espesso, bem cuidado e impossível de ignorar. Tornou-se um estilo próprio. A Gillette registrou um aumento de 22% nas vendas de produtos para cuidar do bigode durante os primeiros anos da série. Chamaram isso de efeito Magnum. Era mais do que apenas uma declaração de moda, era uma assinatura. Os críticos também notaram. Salish ganhou um Emmy em 1984 como melhor ator em série dramática. Em seguida, ganhou um Globo de Ouro em 1985. A série foi indicada a 25 Emmys, incluindo melhor série dramática em 1984. Todo esse sucesso não veio de interpretar um herói perfeito, mas sim de interpretar alguém complexo. A jornada de Tom Selleck rumo ao estrelato em Hollywood atingiu seu ápice em 1987. Naquele ano, o filme 3 Homens e um Bebê foi lançado e mudou tudo para ele. O filme foi dirigido por Leonard Nimoy, mais conhecido como Spock de Star Trek. Ninguém esperava que ele se tornasse um sucesso estrondoso, mas se tornou. Arrecadou dólares americanos 240 milhões no mundo todo, com um orçamento de apenas dólares americanos 11 milhões. Ajustando pela inflação, isso equivale a mais de $500 milhão hoje. A história era simples. 3 solteiros despreocupados são repentinamente obrigados a cuidar de um bebê. Salish estrelou ao lado de Ted Danson e Steve Guttenberg. O público adorou. O filme se tornou a maior bilheteria de 1987. Havia também um boato estranho ligado a ele. Alguns espectadores afirmavam ter visto um fantasma em uma cena. As pessoas pausavam a fita VHS e apontavam para o que parecia ser um menino parado atrás de uma cortina. O boato se espalhou rapidamente, mas a verdade era menos assustadora. Era um recorte de papelão do personagem de Danson que alguém se esqueceu de mover. Isso não impediu que o filme se tornasse um clássico. E isso ajudou Salish a provar que ele era mais do que apenas o cara de Magnum PY. Em 1990, Salish trilhou um caminho diferente. Ele estrelou Quigley Down Under, um faroeste ambientado na Austrália. Interpretou Matthew Quigley, um atirador americano que pensa ter sido contratado para um trabalho normal. Mas, ao chegar lá, descobre que foi recrutado para fazer algo terrível. O papel era sério e complexo. Salish queria que parecesse real. Ele escolheu seu próprio figurino. Ele mesmo selecionou o rifle de longo alcance, Shiloh Sharps 1874. Ele até escolheu seu próprio cavalo. Seguiu o mesmo conselho dado a John Wayne. Escolha o cavalo que melhor combine com você. O filme não teve o mesmo sucesso de Dança com Lobos, que estreou poucas semanas depois e roubou a maior parte da atenção. Mas Quigley Down Under conquistou muitos fãs ao longo do tempo. Muitos agora o consideram um dos melhores papéis de Salish. E ele não parou por aí. Em 1989, interpretou James Rainwood em Um Homem Inocente. Um homem que é preso por um crime que não cometeu. O filme mostrou a vida na prisão de uma forma muito crua e realista. Foi uma grande mudança em relação ao detetive charmoso e calmo que ele interpretara por anos. Salish mergulhou na escuridão da história e provou que podia lidar com papéis mais sérios. Depois veio Mr. Baseball em 1992. Salish interpretou Jack Elliott, um jogador de beisebol decadente que acaba no Japão tentando salvar sua carreira.
Selig não apenas atuou como um jogador de beisebol. Em 1991, ele se juntou ao Detroit Tigers durante o treinamento de primavera para se preparar. Ele enfrentou o arremessador Tim Liana de verdade. Ele rebateu 3 bolas para fora antes de ser eliminado por strike. Foi um pequeno momento, mas mostrou o quanto ele era comprometido. Mais tarde em sua carreira, ele se juntou à Disney. Ele fez a dublagem de Cornelius Robinson em A Família do Futuro, em 2007. Não era um papel grande, mas mostrou outro lado dele. Sua voz tinha peso e calor, e funcionava bem na animação. Sua ligação com a Disney também remonta a trabalhos anteriores com atores reais, como 3 Homens e um Bebê, produzido pela Touchstone Pictures, da Disney. Em 1996, Tom Selleck surpreendeu a todos com uma mudança inesperada. Conhecido por interpretar o durão e charmoso Thomas Magnum em Magnum P. Primeiro, ele entrou para o elenco da aclamada sitcom Friends como Dr. Richard Burke. Sua primeira aparição foi no episódio Aquele em que Ross e Rachel. E durante a segunda temporada, no momento em que entrou usando um smoking, a plateia do estúdio foi ao delírio. Ficou claro que todos reconheceram o bigode e o charme de astro de cinema. Inicialmente, Selleck participaria de apenas 3 episódios, mas seu personagem se tornou um dos favoritos dos fãs. Ele acabou aparecendo em 10 episódios ao longo das temporadas. 2. Tracy Says. Fora das câmeras, porém, Selleck admitiu que estava nervoso. Ele não fazia uma sitcom há anos e disse no programa da Kelly Clarkson que estava morrendo de medo. Courtney Cox o ajudou a se adaptar. Ela o fez se sentir à vontade, o que contribuiu para a química entre eles na tela durante o romance entre Monica e Richard. O relacionamento deles era mais do que um mero detalhe na trama. Mostrava profundidade emocional. A diferença de idade entre Monica e Richard era de 21 anos. Isso fazia parte da história, mas a verdadeira questão surgiu depois. Richard não queria mais filhos. Monica queria ser mãe. Esse conflito deu peso real à trama. Não se tratava apenas de namoro. Tratava-se de escolhas de vida e decepções amorosas. Anos depois, Selleck assumiu um papel completamente diferente. Entre 2005 e 2015, ele interpretou Jesse Stone em uma série de 9 filmes para a TV exibidos pela CBS. O primeiro filme, Stone Cold, foi ao ar em fevereiro de 2005 e atraiu 18,2 milhões de telespectadores. Jesse Stone era o chefe de polícia de uma pequena cidade em Massachusetts. Ele era um ex-policial de Los Angeles que lidava com um divórcio e alcoolismo. O papel era discreto e sério, dando a Selleck a oportunidade de mostrar um outro lado de sua atuação. O personagem nunca se recuperou totalmente do passado. O criador disse que Jesse tinha 2 características fixas. Ele sempre teria problemas com a bebida e sempre seria apaixonado pela ex-esposa. Esse tipo de trauma emocional era novo para Selleck, mas ele conseguiu interpretá-lo com maestria. E enquanto filmava os filmes de Jesse Stone, ele também estrelou Blue Bloods, que começou em 2010. A série durou 14 temporadas e terminou em 2024. Selleck diz que Frank Reagan, seu personagem policial, tinha que seguir regras. Jesse Stone, não. Jesse frequentemente criava suas próprias regras para obter resultados. Esse contraste ajudou Selleck a explorar os 2 lados dos personagens da polícia. Ele não apenas atuou nos filmes de Jesse Stone, como também trabalhou nos bastidores. Foi produtor executivo desde o início. Em 2009, como Jesse Stone, Thin Ice. Ele já tinha crédito pela história. Mais tarde, escreveu 2 dos filmes, Death in Paradise, em 2006, e No Remorse, em 2010. Esses filmes tinham um ritmo mais lento, longos silêncios. Jesse pensando sozinho, contemplando o oceano. Esses momentos vieram de Selleck. Sem Remorso foi elogiado por ser mais focado. Os espectadores gostaram da construção mais profunda do personagem. Até mesmo Robert B. Parker, autor dos romances de Jesse Stone, disse que Selleck havia acertado em cheio no personagem. Em 2012, o 8º filme, Benefit of the Doubt, ainda atraiu 13 milhões de espectadores. Após o término de Blood, começaram os rumores sobre um possível retorno de Jesse Stone. Em 2001, Selleck assumiu um grande risco. Aos 56 anos, estreou na Broadway com a peça A Thousand Clowns, que estreou em 11 de julho no Longacre Theatre. Ele interpretou Murray Burns, um roteirista de comédia que luta para manter a guarda do sobrinho. O espetáculo havia sido originalmente estrelado por Jason Robards em 1962. A temporada na Broadway durou 83 apresentações e encerrou em 23 de setembro
Pouco depois dos ataques de 11 de setembro, que tiveram um grande impacto na frequência aos teatros, a crítica foi mista, mas muitos elogiaram Selig por sair da sua zona de conforto. Em 2007, ele retornou à televisão aberta com a série Las Vegas. Ele entrou para o elenco da série na 5ª temporada como a Jay Cooper, um bilionário e ex-fuzileiro naval que compra o Cassino Monteito. Ele substituiu James Caan na saída do programa. Percy Preparar. Selig assistiu a toda a temporada anterior em DVD. A produção começou mais cedo naquele ano, em abril, devido a uma possível greve dos roteiristas. A temporada final teve apenas 19 episódios. Seu personagem tinha um passado complexo. Cooper era um criador de gado com uma fortuna de 2 bilhões de dólares americanos. Ele havia servido no Vietnã e recebido uma estrela de bronze. A temporada terminou com Cooper fingindo a própria morte e aparecendo em seu próprio funeral. Mas a NBC cancelou a série em 20 de fevereiro de 2008, apenas 5 dias após a exibição desse episódio. Blue Blood Woods estreou em setembro de 2010 e foi ao ar até dezembro de 2024. Tinha um horário difícil, às sextas-feiras, às 22 horas. Mas mesmo assim obteve bons números de audiência. O episódio final teve 6,68 milhões de telespectadores ao vivo e a expectativa era de que alcançasse 11,4 milhões em 7 dias. Selig desempenhou um papel fundamental na estabilidade da série. Seu personagem liderava tanto uma força policial quanto uma família. Essa mistura de direito e vida pessoal ajudou a série a se destacar. Cada episódio também apresentava uma cena de jantar em família, que se tornou uma parte importante da série. Nessas cenas, a família Reagan conversava sobre seus problemas. Selig e Donnie Wahlberg disseram que os jantares aproximaram o elenco. As cenas pareciam simples, mas eram difíceis de filmar. Cada ator tinha que mostrar o que seu personagem estava sentindo sem dizer muito. Ao longo dos anos, os fãs viram grandes momentos acontecerem naquela mesa. O noivado de Jaime e Ed e o 60º aniversário de trabalho de Henry foram 2 destaques. Apesar da alta audiência, a CBS cancelou a série em maio de 2024. Selig ficou frustrado. Ele sentia que a emissora não valorizava totalmente o que eles tinham. Em uma entrevista, ele disse: "A série está mais popular do que nunca. Certamente não estamos sem ideias." O elenco sentia o mesmo. Wahlberg e Bridget Moynahan disseram que a série era mais do que trabalho. Era como um lar. Antes do Bigode se tornar icônico e antes de ele ser um dos rostos mais reconhecidos da televisão, Tom Selleck era apenas um jovem ator tentando fazer sucesso em Hollywood e construir uma família ao mesmo tempo. Em 1971, aos 26 anos, Tom casou-se com Jacqueline Ray, modelo e atriz. Com o casamento, veio uma família. Ele adotou o filho de Jacqueline, Kevin, e o criou como se fosse seu. Naquela época, sua carreira ainda estava em seus primórdios. Ele fazia comerciais e pequenos papéis, na esperança de alcançar o sucesso. Eles viviam tranquilamente, construindo uma vida juntos, e Tom estava focado em se firmar em um mercado competitivo. Mas, no final da década de 1970, as coisas entre eles começaram a mudar. Eles se separaram em 1979, após quase 10 anos de casamento. Embora não tenham entrado com o pedido de divórcio imediatamente, tomaram a decisão incomum de morar separados, mas manter contato enquanto decidiam o que fazer a seguir. Mesmo com a tensão, Tom permaneceu próximo de Kevin. Ele nunca abandonou seu papel de pai. Mesmo quando o casamento estava desmoronando, os tabloides não pouparam críticas. Quando as filmagens de Magnum P1 começaram em 1980, os rumores explodiram. As pessoas presumiram que sua crescente fama havia causado a separação. Mas Tom deixou claro que isso não era verdade. Em uma entrevista à revista People, em 1982, ele disse que ele e Jacqueline estavam separados havia 6 meses, antes mesmo de ele começar o programa. Ele estava frustrado com a narrativa da mídia, dizendo: "Essa é a grande história. O cônjuge abandona a esposa depois que ela lhe deu os melhores anos de sua vida. Mas não é verdade." Naquele mesmo ano, o divórcio foi finalizado. Isso o marcou profundamente. Ele o chamou de uma das maiores tristezas de sua vida e admitiu que sempre planejou ser casado para sempre. Essa desilusão amorosa o tornou cauteloso. Ele se tornou mais reservado e protetor, inseguro se estava pronto para outro relacionamento. Então chegou 1983. Tom estava em Londres filmando Lassie, um thriller policial, e algo inesperado aconteceu. Ele começou a assistir ao musical Cats repetidamente.
No início, as pessoas pensaram que ele estava apenas obcecado pelo espetáculo. Ele foi 8 vezes e meia. Sua colega de elenco, Jane Seymour, chegou a dizer que achou estranho. Ela também gostava do musical, mas não tanto assim. O que ela não percebeu foi que Tom não estava voltando pela música. Ele estava lá por causa de uma artista em particular. Jilly Joan Mack era uma dançarina de 25 anos que interpretava Rumple Teaser no show. Tom se sentiu atraído pela energia dela, chamando-a de a personificação da alegria. No início, Jill nem sabia quem ele era. Quando alguém lhe disse que Tom Selleck estava olhando para ela da plateia, ela respondeu: "Quem diabos é aquele?" Essa honestidade pareceu apenas aumentar o interesse dele. O primeiro encontro deles foi um simples jantar. Segundo o agente de Jill, foi só isso. A partir daí, tudo aconteceu muito rápido. Quando seu contrato com Cats terminou, Jill tomou uma decisão importante. Ela deixou a Inglaterra e se mudou para o Havaí para ficar com Tom, enquanto ele filmava Magnum P.I. 2 anos depois. Em 1985, ele a levou para um jantar de gala na Casa Branca, oferecido pelo presidente Reagan. Foi um momento marcante. Aquela noite ficou famosa porque John Travolta dançou com a princesa Diana, mas poucas pessoas sabem que Tom também dançou com ela. Jill chegou a dançar com o príncipe Charles 2 vezes. Mais tarde, ela contou que Charles lhe disse: "Fiquei tão feliz por você ter me resgatado." Os amigos de Nova York não paravam de me incomodar. Foi o início de um capítulo muito público em um relacionamento que até então era discreto. Eles deram o próximo passo em 7 de agosto de 1987. Tom tinha 42 anos e Jilly, 29. O casamento aconteceu perto do Lago Tahoe, em Nevada. Foi cuidadosamente planejado para evitar a atenção da mídia. O irmão de Tom, Bob, cuidou de todos os preparativos usando nomes falsos: Tom Jenkins e Susie Mark. Apenas familiares próximos foram convidados. Jill escondeu o vestido em uma pequena bolsa. Tom viajou com pouca bagagem e manteve-se discreto. Nem mesmo o pastor sabia quem eles eram até minutos antes da cerimônia. Só permitiram fotos Polaroid para evitar que os negativos vazassem para a imprensa. Mesmo assim, até os eventos mais bem planejados podem dar errado. Pouco antes da cerimônia, ouviu-se um barulho repentino vindo do quarto de Jill. Ela falava rápido e alto. Mais tarde, Tom descreveu a situação como uma confusão. Eles haviam esquecido algo importantíssimo: a certidão de casamento. O casamento quase não aconteceu, mas o pastor ofereceu uma solução. Ele disse que assinaria a papelada de qualquer maneira e dirigiu até Reno pessoalmente para resolver tudo enquanto o resto da família jantava. Quando Tom relembrou aquele dia em uma entrevista de abril de 2024, ele disse que aquele momento foi a parte mais marcante do casamento. "É disso que me lembro mais", disse ele. Do reverendo David dizendo: "Vou assinar mesmo assim", foi caótico, um pouco engraçado e completamente inesquecível. Pouco mais de um ano depois, em 16 de dezembro de 1988, Tom e Jill deram as boas-vindas à sua filha, Hannah Margaret Selleck. O nascimento dela mudou tudo. Tom ainda estrelava Magnum P.I., mas sabia que algo precisava mudar. Naquele mesmo ano, ele abandonou a série. Sua carreira estava no auge, mas ele escolheu a família. Ele disse: "Se eu quisesse uma família, era hora de seguir em frente. Por melhor que essa indústria tenha sido para mim, a vida não se resume a isso. A vida é sobre coisas mais importantes." Eles criaram Hannah longe de Hollywood, em um rancho de 25 hectares no condado de Ventura, Califórnia. Aquele espaço lhe deu liberdade. Ela cresceu rodeada de cavalos, não de câmeras. Tom também se manteve longe dos holofotes, dizendo: "Minha prioridade é passar tempo com minha família. Há certas coisas com as quais simplesmente não me sinto confortável." Essa mentalidade valeu a pena. Hannah não seguiu os passos dos pais na atuação. Ela se tornou uma amazona de alto nível. Chegou a competir nas Olimpíadas e, mais tarde, lançou sua própria empresa, a Desco Farm, para treinar e desenvolver cavalos de competição. O rancho se tornou mais do que apenas um lar. Era um símbolo de tudo em que Tom acreditava. Ele comprou a propriedade em 1988, o mesmo ano em que saiu da Magnum. Havia mais de 1.500 pés de abacate e carvalhos centenários. Tom nem gosta de abacates, mas manteve o pomar como negócio. Ao longo dos anos, a terra enfrentou muitos desafios, principalmente as secas brutais da Califórnia. Tom perdeu muitas árvores. Algumas delas tinham mais de um século. Ele disse: "Isso parte o coração." Mas, depois de algumas boas temporadas, ele percebeu que elas estavam voltando a crescer. Estão crescendo muito bem. O rancho também gerou controvérsia.
Em 2015, autoridades locais acusaram Tom de desviar água de um hidrante público durante a seca. Um investigador particular contratado pelo Distrito Municipal de Água de Caldas alegou que 1,4 milhão de galões foram entregues ao seu rancho ao longo de 2 anos. O problema não era apenas o uso da água, mas sim o fato de ela vir de um distrito onde Tom não morava. O caso foi resolvido quando ele e Jill concordaram em pagar mais de 21 mil dólares americanos. Ainda assim, o rancho continua sendo seu santuário. Todos os dias, Tom percorre a propriedade em seu quadriciclo, observando as flores silvestres e lendo o Jornal da Manhã. Quando perguntado se manterá o rancho após a aposentadoria, ele deu uma resposta sincera. Essa é sempre uma questão. Se eu parasse de trabalhar, sim. Estaria com a vida ganha? Sim, mas talvez não em um rancho de 25 hectares.